Olá! Hoje nós vamos falar sobre os principais acontecimentos do mercado financeiro desses últimos dias, além dos eventos mais relevantes na agenda da semana. E também vamos ajudar a traduzir esses acontecimentos para que você possa investir melhor. André, semana muito movimentada para o mercado financeiro. Já vou adiantar que a gente tem Copom, decisão de política monetária, acontecendo hoje aqui no Brasil. Mas antes eu começo falando sobre a principal economia do mundo, Estados Unidos, que na semana passada divulgou dados do mercado de trabalho, o famoso payroll, que saiu na última sexta-feira. E veio com uma geração de empregos formais de 227 mil novos postos de trabalho para a economia dos Estados Unidos referente ao mês de novembro, acima das expectativas do mercado, que era de 200 mil. O quão resiliente está a economia dos Estados Unidos? Eu acho que equivale o comentário, vai crescer no patamar de 3% ao que tudo indica esse ano, se não até mais, né, nesse padrão de 3%, que é o que vem crescendo a principal economia do mundo nos últimos anos, muito resiliente. A inflação de lá é um tema relevante para a nossa pauta econômica de hoje, não está cedendo muito. E eu queria trazer você para o jogo, para você comentar sobre o que vai acontecer na semana que vem, lá nos Estados Unidos, com relação à decisão de política monetária. Se aqui no Brasil é hoje, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, decide juros na semana que vem. Qual é a expectativa do mercado, André, com relação ao próximo passo do Fed com relação aos juros dos Estados Unidos, em meio a esses dados que vem saindo, inflação não vem baixando muito, taxa de desemprego lá ainda num patamar de pleno emprego? O que você está vendo com relação aos juros dos Estados Unidos, André? Bom, Bruno, então teve o relatório do payroll aí saindo mais vagas do que o esperado pelo mercado, né? 27 mil mais postos de trabalho acima do que era esperado, porém a taxa de desemprego aumentou ligeiramente, Bruno. O que mostra, né, que ainda temos efeito aí dessa política monetária contracionista, né, como chamamos, quando mantém os juros elevados aí por um certo período de tempo. E para a semana que vem, ainda é esperado um corte pequeno de 0,25 nessa taxa do Fed. Pequeno a título de Brasil, a né? título de Brasil. Para eles a gente está discutindo corte na taxa Selic aqui de quase 1%. A gente vai falar melhor. Mas lá 0,25 comparado ao Brasil é pequeno, mas é bastante corte, né? Caso o efeito grande, né? Então, já espera-se uma postura mais dura do Fed, porque a inflação mostra que não está tão fácil de ser controlada e o mercado de trabalho ainda se mantém aquecido. Então, vamos esperar o comunicado, mas esperamos um corte pequeno para o nosso padrão e uma comunicação mais dura do Fed, Bruno. Interessante o ponto, André, que os Estados Unidos está na contramão do Brasil e é um mercado global aí que dá as maiores tendências para os demais mercados, ou seja, corte de juros na economia norte-americana. A gente também vê isso na Europa, a gente também vê isso na China, buscando reaquecer o seu mercado, né? E aqui no Brasil a gente na contramão, subindo taxa de juros. E detalhe, né, a gente está num cenário de fortalecimento do dólar frente aos seus principais pares globais. Aqui no Brasil não é diferente, até o dólar valoriza bem acima aí de demais pares comparado com o real. A gente já está num patamar de real aqui, a gente que mora em região de fronteira sente bastante a questão do câmbio, acima dos R$6, e parece que as expectativas de baixar dos R$6 não são tão relevantes. Mas já falando aqui de Brasil, André, a gente teve um crescimento para a nossa economia, por mais que o dólar está forte, mas a nossa economia cresceu aí no último trimestre, no terceiro trimestre desse ano, no patamar de 0,9%, reforçando um crescimento forte de Brasil para esse ano de 2024. As expectativas do time de economia de Sicredi são que a nossa economia cresça no patamar de 3,5%. Agora eu queria que você comentasse, André, os principais motivos pelo qual a gente está tendo esse crescimento forte em 2024. Tem a ver aí com política fiscal, que o governo está fazendo, gasto público, quanto isso está influenciando no PIB brasileiro para este ano, André? Bom, Bruno, é exatamente isso, né? A gente vê e economistas estão falando que estamos num crescimento muito forte, porém um crescimento quase que artificial, acima das expectativas e da potencialidade de crescimento natural do Brasil. Então, com esse crescimento artificial, fruto
de gastos fiscais, de incentivo do governo, carrega consigo a inflação, que vai nos trazer para esse momento que é muito importante hoje, que é o Copom, que vai decidir o que vai fazer com a nossa Selic, que é a principal ferramenta de controle da inflação. Então é isso, né? Gastos públicos, incentivo a programas... Geração de renda. Geração de renda, exatamente, traz a inflação subindo de novo. E o dólar também não ajuda muito com isso. E aí eu pego um gancho aqui para a gente fechar a nossa pauta, que esse crescimento gerado dessa forma que você acabou de comentar está batendo na inflação. A gente teve ontem divulgação do IPCA de novembro, vindo em linha com as expectativas de mercado, 0,39% dado do mês, mas a inflação anualizada dos últimos 12 meses já mais próximo de 5 do que de 4, André. E as expectativas para o ano que vem, para 2026, ano eleitoral, são ficar mais distantes, são que a inflação fique mais distante da meta que o Banco Central tem para cumprir. E aí é o ponto que eu já queria que você comentasse. Copom hoje, Selic a 11,25, quais são as expectativas do mercado para a alta de juros aqui no Brasil, André? Bom, Bruno, então, inflação alta, os últimos 12 meses, 4,87% de inflação. E o que é esperado para hoje? Aumento de 0,75% na Selic. Algumas casas projetam 1% de alta, mas no consenso, na maioria aí do mercado, se estipula uma alta de 0,75% para fechar o ano em 12% na Selic, Bruno. Última reunião do Copom em 2024, vale salientar esse ponto. As expectativas são que continue esse aumento de juros já no primeiro momento de 2025, nas primeiras reuniões do Copom, fazendo com que os juros sejam o freio de arrumação com relação a essas expectativas de inflação. A gente sabe que aumentando a taxa de juros diminui a atratividade de crédito, o consumo das famílias fica um pouco mais freado. Essa é a expectativa que o mercado tem com a alta da Selic, conter a alta de preços. Cenário de oportunidade para a renda fixa conservadora, né, André? Exatamente. O CDI tradicional tende a se beneficiar ainda mais com esses juros mais altos a título de mercado. E para fechar, André, o que a gente tem de pauta relevante na semana, além do Copom? Tem alguma coisa lá fora hoje que vai acontecer? Exatamente. Então, hoje mesmo temos a divulgação da inflação norte-americana, né, chamado CPI. Muito importante também esse dado para a reunião que vai ter na semana que vem. Pode ser algum indicativo aí de um movimento novo do Fed. Correlaciona o que a gente comentou aqui no começo, a economia dos Estados Unidos bem resiliente. Isso. Desde já, uma boa quarta e até a próxima. Até a próxima.